Olá, nós estamos de volta aqui no programa Verdade em Questão. Eu quero agradecer a sua audiência. Verdade em Questão não quer ser um programa que fale a verdade, mas que ajude a gente a construir a verdade juntos. Como é que eu vou falar de verdade impositiva? Não, muito pelo contrário. E eu até como padre posso dizer, nem a fé é assim, porque a fé é uma experiência. Por isso que quando a gente experimenta ser cidadão, nós experimentamos ir além da nossa casa, além dos nossos muros. Experimenta ter uma rua melhor, ter uma sociedade melhor, em vez de ter um carro melhor, uma moto melhor, um muro melhor, uma casa melhor, um muro mais alto para me defender do que está para fora e que faz parte de mim porque todos somos membros da sociedade. Nós estamos falando de consumo, de renegociação. Eu estou aqui com um convidado que já está pela segunda vez no programa, José Luiz Lansoni, e que é também fiscal do PROCON em Votuporanga. De novo, eu quero agradecer esse momento que a gente está discutindo. No primeiro bloco, nós falamos assim um pouco até mais filosófico da questão do consumo, mas agora a gente tem que ser prático, né, Zé Luiz? Vamos falar desse mutirão que está acontecendo, né? Vai acontecer durante essa semana. Fala um pouco sobre ele. Bom, realmente, hoje, né, voltando um pouquinho no bloco anterior, nós estávamos falando de endividamento, superendividamento. Então, só para destacar assim a diferença entre um e outro. Bom, mas olha, talvez o telespectador pergunte, será que eu estou endividado pelo que eu estou devendo? Endividado, quase que todos nós estamos. Por quê? A partir do momento que eu tenho financiamento, como o senhor disse, de uma moto, de um carro, um crediário, que eu compre na farmácia, na padaria, no supermercado, a crédito, eu tenho uma dívida, então eu sou um endividado. Agora, o superendividado é aquele que já perdeu a sua capacidade financeira, que tem uma dívida maior do que o seu ganho, do que a sua renda, talvez até do seu próprio patrimônio. E existe até existe até um fator, né? O top, vamos dizer assim, do endividamento, o super, que é 30%, né, da renda familiar, é isso? Mas isso muitas vezes já está extrapolado a muito. O 30% é a média, por exemplo, para se conseguir um empréstimo, né? Então, o comprometimento do crédito daquela pessoa ao contratar um financiamento ou fazer ali um consignado, etc. e tal, são os 30%. Porém, às vezes a pessoa ela tem esses 30 aqui, mais 30 lá, mais 30 aqui, então, ou 15 aqui, 20 lá, 30 ali, e isso acaba extrapolando toda a sua receita, toda a sua renda, e essa pessoa se vê naquela bola de neve que não consegue mais sair. Isso acontece, em média, com 15% da população brasileira. E é tão interessante isso, essa maldade desse processo de financiamento também, que no Congresso, não sei se você lembra, né, se o nosso telespectador se lembra, o cadastro positivo, né? A dificuldade de se passar um cadastro positivo, que seria, olha, a pessoa não tem dívida, ela não está comprometendo uma renda que dê para ela sobreviver, então esse empréstimo pode ser feito, né? É muito interessante nisso, como que esse lobby que existe até no processo democrático é mais forte do que o lobby de ver uma população endividada, né? E a dívida não é grande, né? Parece que quase 80% das dívidas elas não ultrapassam R$2.000, né? É interessante do ponto de vista negativo, a situação do desemprego no Brasil. São quase 13 milhões de pessoas que estão desempregadas que perderam o seu emprego. Essas pessoas que têm uma dívida perene, uma dívida fixa, e perde a sua renda, o que acontece com ela? Ela vai ficar inadimplente. E como o senhor disse, o setor financeiro, o setor econômico do país, ele tem essa cultura de negativar, né? Então existe o cadastro negativo, esse já existe, sempre existiu, tá lá. E o positivo deu todo esse trabalho, por quê? Porque se ele está negativo e ele saiu, ele restabeleceu o seu potencial econômico, o seu potencial de crédito, por que não ele ter o positivo, né? Para que a pessoa, opa, esse tá, né? Estou positivo, eu posso me considerar ativo no mercado econômico financeiro. Então, deu toda essa polêmica lá atrás, mas hoje os dois estão aí e já a opção para pessoas aceitar também esse cadastro.
E nesse mutirão? Então vai acontecer, né, 28, 29 e 30. Aliás, 28 é o meu aniversário, coisa boa. Então vai de presente. Exatamente. E dia 3 de dezembro também, das 9 às 16, no sábado também, dia 1º, das 9 às 13 horas. Isso. Então, para as pessoas que trabalham, 28, 29 e 30, lá no Centro do Empreendedor, que é aqui na rua Barão do Rio Branco, esquina com a Ponta Porã, aqui no alto da Vila Paz. E no sábado, então, até a 1. Então, às vezes a pessoa trabalha, por que esse horário diferenciado? Começa no dia 28, que é na quarta, e vai até na sexta e depois na segunda também. Então, são 5 dias. O que é esse mutirão? Esse mutirão é a opção da pessoa que está super endividada, principalmente com instituições bancárias. São 85 instituições que estão, neste momento, se disponibilizando para receber o quê? A oferta do consumidor. Ao contrário. Eu posso isso. Eu estou devendo, reconheço a minha dívida e posso pagar tanto por mês, tanto tempo. Por que isso? Porque agora nós temos, daqui a alguns dias, a parcela, o 13º, né? A primeira e a segunda, aí depende do tipo de negociação entre as empresas e o empregado, funcionário. Então, com essa parcela do 13º, isso já começou a ser, esse mutirão começou a ser planejado, moldado lá em março. E, felizmente, ele se tornou, se concretizou através aí, do Procon de Votuporanga e a Febraban, que é a Federação dos Bancos. Então, possibilita que esses 85 bancos recebam as propostas, ativem que esses consumidores que estão negativados, que estão fora do mercado, aqueça também a nossa economia. Né? Nós vivemos em uma cidade, basicamente, a sua economia na indústria e no comércio, no serviço, etc. Então, movimente também a economia da cidade com a injeção desse 13º e a reativação desse consumidor. Como funciona? Funciona com o consumidor indo até o mutirão, ele será recepcionado pela equipe do Procon e com também a participação de algumas instituições. Ele vai oferecer a sua proposta dentro da condição dele e em 10 dias ele terá uma resposta se aquela proposta dele foi acatada e se ele vai, né, ser ativo, se ele será novamente, retornará ao mercado de consumo. Então essa é a ideia e essa é a proposta do Procon aqui de Votuporanga juntamente. E o que é importante quando você pega uma parceria de uma entidade, né, que é o Procon, é uma autarquia, né, o Procon? Um órgão, né, municipal através de um convênio também com a Fundação de São Paulo. Você tem a possibilidade daquela proposta ser honesta para as duas partes, né? Porque também justa, né? Justa, né? Eu acho que esse é o grande princípio que a gente busca quando quer, né? Antes a gente falava do nome, né? Ter o nome limpo, né? Exato. Etc e tal, né? E é muito importante, não só para readquirir o poder de poder consumir, mas também de replanejar, né? De se replanejar a partir dali. Olha, eu posso isso, eu reconheço a minha dívida, eu reconheço esse produto que eu comprei, não calculei bem a minha renda, passei problemas, necessidades, apareceu desemprego, eu posso isso, olha, eu preciso ainda de uma carência, tudo isso eu sei que é renegociável nesse momento, né, Zé Luiz? Exato, e inclusive as instituições, elas, talvez o telespectador já imagine, bom, mas eu já tentei direto na instituição, tentei pelo saque e não consegui, né, porque o que eles pediam, a proposta não era, eu não conseguia. Tente novamente, porque nesse mutirão, muitas vezes, as instituições, elas acabam sendo também mais flexíveis, justamente oferecendo condições um pouco mais atrativas, melhores do que aquela que ele recebeu na sua carta, na sua casa, aquela cartinha de parcelamento, aquela que ele, né, conseguiu pelo saque. Aquela ligação quase ameaçadora que alguns fazem, etc. E tal. Eu sei porque eu mudei de celular há um tempo atrás, acho que era de alguém que estava devendo, né? E o nome dele era José também, né? José Souto, não é o José Luiz Lansoni, era o seu José Souto. Eu falei, olha, um dia, enfim, não deu, acho que a pessoa não ouviu, olha, não é o fulano, etc e tal, e começou a falar. Eu falei, olha, bem,
Eu não sou essa pessoa, mas se eu fosse, eu ia na delegacia agora também, porque esse tipo de ameaça, que são empresas que são contratadas também, terceirizadas para fazer esse tipo de cobrança, né? Tem que tomar muito cuidado. E o respeito ao consumidor também é muito necessário, não é? Vejam, como nós estamos falando aqui, passamos por uma crise, essa crise ainda não foi sanada, nem vai ser sanada miraculosamente, aí, pelo menos no próximo ano. Nós vamos estar recuperando aí 2020, 2021, a capacidade que a gente tinha de crescimento e de renda de 2014, 2013, por aí, quando a crise de fato começou a roubar um pouco o nosso dinheiro, a roubar, aliás, muito do nosso dinheiro, mas é o sistema que a gente acredita ser o melhor, que garante ainda a liberdade, que é o capitalismo, e que faz parte do capitalismo esse tipo de crise. Não é só uma culpa, porque cada vez em quando tem que ter as crises, até nos países, sei lá, 2008, se a gente lembra, Europa, Estados Unidos, etc. e tal, a crise que aconteceu lá, né, que se estendeu, por exemplo, nos Estados Unidos até 2012, para a gente ter uma ideia, que aí em 2012 que eles saíram realmente da crise. Hoje, enfim, é o maior... São momentos próprios mesmo, infelizmente, desse sistema econômico. Por isso que a gente tem que favorecer sempre mais que as pessoas que têm menos renda, elas tenham mais acesso, mais dignidade, enfim, tenham uma melhor renda, e isso não é um discurso de maneira nenhuma comunista, não, muito pelo contrário, é um discurso de cidadania, é um discurso de vida. E eu acho que esse momento é um momento muito importante para você que está com alguma dívida, para tirar pelo menos a sua dúvida, né? Só uma observação, momento, né? É só uma observação que tem realmente um efeito, como o senhor disse, psicológico, um efeito social, a gente sabe disso, as pessoas que enfrentam esse problema. São várias consequências, né? Casamento que acaba, doenças que aparecem. Exato. Mas que isso não é um problema, talvez, só seu, só do vizinho, é um problema de 30 milhões de brasileiros. 30 milhões de brasileiros estão superendividados. Claro, não é um consolo, mas é para demonstrar que não é uma situação de Votuporanga, não é uma situação de Valentim, de Paris, nem da tua casa só, né? Nem da sua casa. Então, por isso que, né, você pode sim buscar essa necessidade, restabelecer até a sua dignidade, né? Porque a pessoa estar ativa, estar consumindo, ela está exercendo a dignidade, a cidadania e também a sua dignidade. Só mais uma observação, não sei como a gente está de tempo, talvez a gente já esteja até estourando aqui o nosso tempo, mas quero lembrar que além das instituições financeiras, nós temos também 3 operadoras de telefonia, Vivo, Claro e TIM. São 4, a Oi por motivos de estratégico e motivos aí de operacional não pôde participar. A Oi, inclusive, está em recuperação judicial. Exatamente. Né? E ela também não tem, assim, na região um grande número de acesso. Então, as 3 operadoras que estão aí no mercado e que também são, às vezes, grandes motivadoras de negativação e ligam também sempre, se você também tem alguma pendência, é a oportunidade, é a opção de também sanar esse problema. Aliás, eu até dar uma dica aqui, tem no site do PROCON, né, um lugar lá onde você coloca o seu telefone para você não receber chamadas comerciais, de bloqueio. Bloqueio. Pode passar endereço? Bom, pode passar, passa aí, Lanzoni. Porque muitas vezes você tá lá fazendo alguma coisa, liga, você quer isso, você quer aquilo, aquilo outro. Não, pelo menos no estado de São Paulo está parcialmente, pelo menos, resolvido, né? E funciona. Talvez a pessoa, né, se pergunte, mas eu vou perder um tempinho de fazer isso. Não, funciona. Não, ganha tempo. Eu também fiz. Eu ganhei tempo, fiz e ganhei tempo. Porque você entra, então, lá, vamos lá, anote aí, ou já acesse procon.sp.gov.br. Repetindo, Procon, que é o nome do órgão, .sp.gov.br. Procure lá na página, rola a página, você vai observar uma janelinha com o escrito bloqueio de telemarketing. Pronto, clicou ali, tem os dados para preencher ali, os números podem ser até 5 números, tanto fixo quanto celulares. Você pode optar por 5, se tiver 3, 4, 5, são 5, né, por bloqueio. Você bloqueia, realmente o telemarketing não vai te incomodar mais. É isso aí, olha, o Verdade em Questão é um programa tão aberto a novidades como é aberto a problemas que a gente está vivendo no dia a dia. Eu quero agradecer o José Luiz Lanzoni que está aqui e mais uma vez veio, muito obrigado, Zé, e venha sempre. Viu?
Muito obrigado, mais uma vez, obrigado à TV, obrigado ao senhor, à produção, obrigado à diretoria da Unifev por manter essa TV, manter esse canal, né, de comunicação, de levar até o consumidor, levar até a região toda esses programas que trazem informação e, acima de tudo, cidadania. E eu quero repetir então, olha, acontece o mutirão de renegociação das dívidas com os bancos, vai acontecer aqui em Votuporanga e também com a telefonia, né? Você vai aproveitar aí o seu 13º salário para renegociar as dívidas aí de suas e também dos seus familiares, é claro. É uma oportunidade porque vão ter mais de 85 instituições financeiras do Brasil nesse mutirão. Olha, o atendimento é tete a tete, então você tem os dias 28, 29 e 30, dia 1º e o dia 3 de dezembro. Nos dias de semana, das 9 às 16. No sábado, das 9 às 13, que é o dia 1º. Acontece no Centro do Empreendedor, que é na rua Barão do Rio Branco, 4497. Tem o que lá perto? Um ponto de referência? É ali próximo à torre, né, da operadora, não me lembro qual, mas é no alto da Vila Paz, bem pertinho também da Rádio Cidade, do Jornal Cidade. Ali então aí é um bom ponto de referência, nesse ladinho aqui da cidade, onde estão nossos estúdios também. Então você é o convidado para também, deixando aí as suas dívidas de lado, poder consumir melhor nesse Natal, né? E até já um momento aí para não deixar ninguém sem o seu presente de Natal, valorizar o comércio de Votuporanga, como é importante, né? É aí que dá os nossos empregos, né? Eu brinco muito, por mais que eu viaje, eu faço questão sempre de valorizar o comércio da nossa cidade, que é um dos melhores comércios, até muitas vezes mais fáceis de acesso de algumas grandes cidades que estão perto aqui de Votuporanga. Então, você é o nosso convidado para continuar na programação da TV Unifev, para participar, interagir aí no nosso Facebook, você que também vê pelas nossas redes sociais, participar desse mutirão. E é claro que eu conto com a sua audiência no programa Verdade em Questão, que não quer dizer uma verdade só, mas quer ajudar você a refletir para juntos alcançarmos a verdade. É isso aí, um grande abraço e permaneça em Deus.